Eu ainda penso nisso até hoje. Minha amiga Jack e eu éramos extremamente crianças travessas que adorávamos brincar, às vezes usando medidas extremas para pregar as melhores pegadinhas de que me lembro. Subindo na árvore de um vizinho com ela e criando um sistema de corda e enchia balões de água para jogá-los nos meninos da vizinhança, sem ser detectado ou retaliado. Fazíamos coisas perigosas para obter uma boa corrida, mas nunca foi sério, apenas inofensivo. Brincando uma noite, Jack veio para uma festa do pijama, comemos um monte de doces e conversamos sobre meninos, ficamos entediadas, era por volta de 1 hora da manhã. Estávamos empolgadas com o açúcar e não conseguíamos dormir, e então eu tive a ideia mais brilhante da noite, e nós duas deveríamos nos esgueirar para fora da minha casa, caminhar até a casa de Bailey. E então subir na árvore frontal e encher de papel higiênico como garotos idiotas de fraternidade na faculdade. Ela, claro, achou que era brilhante a ideia, então pegamos um monte de rolos de papel higiênico em 2 bolsas grandes, esgueiramos escada abaixo. Era uma noite de verão, então não estava muito frio, o que foi bom porque nós estávamos vestindo tops e shorts e a caminhada até a casa dela estava pela metade. A casa de Bailey era um pouco menos de 1 milha longe, então começamos a nos apressar para que pudéssemos chegar lá mais rápido. Quando começamos a andar com nervoso, que seus pais iriam nos pegar e em seguida, confiantes de que eles não iriam, começamos a rir e conversar sobre garotos de novo. Agora tenho certeza que a maioria das pessoas ouvindo isso, vai pensar que fomos muito estúpidas e nós éramos, mas você tem que entender. O contexto da situação da minha cidade natal, era muito quieta, ninguém sai depois das 8 horas da noite. Foi classificada como as 5 cidades mais seguras dos Estados Unidos, nada de ruim acontece lá, ou ao menos nada do que sabíamos naquela idade que tínhamos. Até aquele momento, felizmente, nunca tive a oportunidade de ter medo de andar sozinha à noite. Crescendo então com isso em mente, percebíamos que não tínhamos nada com que nos preocupar. Continuamos conversando enquanto atravessávamos a área residencial no campo de golfe. De repente, um SUV andando devagar indo para o caminho oposto de nós. Ainda me lembro como se tivesse acontecido alguns minutos atrás. Em vez de anos, o SUV era vermelho, grande, 4 portas, com um homem de meia idade dirigindo. Ele diminuiu a velocidade ao se aproximar, e abaixou suas janelas e falou: "Garotas, o que vocês estão fazendo acordadas tão tarde?" Naquela noite ele tinha uma boca enorme com dentes brancos perfeito. E ele era bonito se não tivesse. Foi tão que do nada ele ergueu as sobrancelhas. Ele sorriu de novo, e dessa vez senti o medo se espalhar como uma onda. Eu disse: "Estamos caminhando para a casa do meu pai, ele está esperando por nós." Silêncio rastejou entre o carro e nós. Eu tinha mentido e ele sabia. Ele olhou para mim. E então Jack e eu por um minuto realmente nos convencemos de que talvez ele era apenas um intrometido muito assustador. Mas havia algo tão errado com ele. Demorou a responder, torcendo as palavras em sua boca como se estivesse um talo de cereja. "Você é tão jovem para sair tão tarde vestindo desse jeito. É melhor você correr para casa antes que seja tarde demais." O ar parou. Jack ao meu lado e eu não podia ver a cara dela porque eu estava travando horas com um homem sorridente, então eu não tinha certeza se ela tinha ouvido o que eu ouvi. Muito tarde da noite ou muito tarde para o que eu não queria saber, pensei rapidamente que ele estava do outro lado da estrada, ele teria que ir uma distância para chegar até nós. Olhei rapidamente para Jack e ela também não se movia, ela estava olhando para mim com olhos ansiosos, como se eu de alguma forma soubesse o que fazer. Eu fingi que sim. "Obrigado, senhor, tenha uma boa noite." Peguei Jack na mão e fomos para o lado bem longe dele, e o que eu esperava de uma maneira confiante que SUV permanecesse atrás de nós. Imóvel quando continuamos andando de mãos dadas cobertas de suor como se era a única coisa que nos impedia da morte certa. Nossos passos causavam ruídos ocos pela calçada deserta,
meus ouvidos estavam no modo ouvindo qualquer coisa, uma porta de carro abrindo, uma voz de homem, mas eu me recusei a me virar. Eu estava com medo, não queria que ele soubesse. E ouvimos ele repicar asfalto abaixo e começamos a correr, e enquanto corríamos nós duas olhamos para trás. Ele tinha dirigido na direção oposta. Longe de nós, não desaceleramos, embora eventualmente poderíamos ver onde a borda do campo de golfe terminou e na distância onde um bairro sonolento de casas começaram era um caminho distante, mais segurança simbolizada para nós. Então diminuímos a velocidade, caminhamos em silêncio, tensas. Eu olhei para o rosto de Jack, e sua mandíbula estava cerrada, e ela olhou para mim, e aquela cara. Sim. O que você acha que ele queria? Você sabe o que ele queria? Sim, eu esperava que você dissesse que o conhecia. Um som de um carro na estrada veio atrás de nós duas. Viramos ao mesmo tempo para ver o homem no SUV vermelho, agora do nosso lado da estrada e vindo direto para nós. Nenhuma de nós duas se mexeu. Acho que estávamos paralisadas de medo. Ele parou bruscamente bem ao nosso lado e começou a sair. Corremos e eu gritei em direção às casas. O homem começou a gritar algo para nós, mas eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Eu não estava disposta a me virar e tentar descobrir. As casas estavam se aproximando, mas ele voltou para seu SUV e estava seguindo e gritando coisas para fora da janela. Ouvimos o SUV parar e então ele chegar, sair e começar a correr atrás de nós. Dessa maneira nos viramos a esquina para o bairro, mas não havia para onde ir, era 1h da manhã. Ninguém estava acordado, nós não sabíamos nada das pessoas que viviam nessas casas, e quando alguém acordou para abrir a porta ele iria nos pegar, mas a primeira casa na rua tinha uma cerca baixa. Apontamos para ela e nem precisou dizer uma palavra para nós duas pularmos e entrar no quintal de um estranho. Eles tinham um cachorro, felizmente não nos atacou, mas infelizmente começou a latir. Corremos pelo quintal e rapidamente pulamos sua cerca para o vizinho e nos escondemos atrás de um arbusto em um local temporário. Piscina nos fundos. O cachorro no quintal continuou latindo. De um buraco no arbusto nós poderíamos ver a cerca de ferro para a rua. Do nada então uma voz: eu sei que vocês estão aqui, meninas. E podemos ouvi-lo andando ao redor, mas não conseguimos vê-lo. Um portão se abriu e o cachorro do vizinho latiu ainda mais alto. Ele estava procurando por nós. No primeiro fio em que entramos ele disse outra coisa, mas não podíamos entendê-lo e então não ouvimos. Por muito tempo uma sombra apareceu através da cerca de ferro. O cachorro do vizinho, que tinha sido solto no seu quintal, e vagou por onde estávamos. Sabíamos que ele sabia exatamente onde estávamos e estava jogando conosco. Então não nos movemos, sentamos silenciosamente no mato por horas. A noite começou a ir embora e o sol da manhã começou a emoldurar a borda das colinas ainda escuras. Nós ouvimos um motor girar em horror. Observamos o homem no SUV vermelho lentamente dirigir pela cerca no quintal. Estávamos nos escondendo na cara dele, disse, virando e procurando e ainda olhando, e nesse momento eu soube por que ele havia afastado a primeira vez, que estava nos dando uma vantagem. Ele estava nos caçando e não queria a presa muito fácil. Teria arruinado seu joguinho quando nos sentamos naquele gramado até por volta das 6h30 da manhã, quando estava totalmente claro, e então corremos de volta para minha casa para entrar na cama antes de meus pais acordarem. Percebi que ainda tinha todo o papel higiênico que havíamos roubado dos meus armários de cozinha. Já que nunca visitamos a casa de Bailey, vamos procurar uma árvore melhor. Além disso, meus pais nunca vão desconfiar disso. Na sua própria casa tinha uma árvore magnífica, a árvore de bordo, e meus pais nunca imaginariam que nós éramos as culpadas. Mas não é por isso que eu queria fazer isso. Eu queria liberar todos as tensão da noite anterior e tentar relaxar de novo. Eu queria fingir que nós não fomos quase sequestradas no meio da noite sem ninguém saber onde estávamos ou por que desaparecemos fora de nossas camas sem deixar vestígios. Eu apenas queria se sentir como uma criança novamente. Então nós cobrimos completamente minha enorme árvore de papel higiênico, então um rolo após o outro. Subimos as escadas e adormecemos exaustas na minha cama. Aproximadamente meia hora depois minha mãe invadiu meu quarto gritando sobre alguém ter invadido nossa casa.
E isso foi o fim do nosso sono porque minha mãe estava certa de que um dos nossos pequenos irritantes amigos fizeram isso, já que imediatamente lembrou-se de uma misteriosa obrigação de cantar para seus irmãos em um sábado de manhã e ela tinha que ir fazer isso ou então a mãe dela ficaria brava. Então eu estava presa com minha família irada. Sai soluçando que nojento. Papel higiênico para todo lado. Eu aprendi 2 aulas naquele dia. Não fazer brincadeira na sua própria casa por razões óbvias e não ande em qualquer lugar à noite para pregar uma peça na casa do amigo. Você nunca sabe quem pode estar lá fora esperando por uma oportunidade para caçar. E aí galera, eu só queria muito agradecer por assistir. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta deste tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por assistindo e espero que vocês tenham um ótimo dia.